Olá, vamos lá para mais um vídeo. O vídeo de hoje é diferente. Eu preparei aqui 10 passos que eu fiz, que eu tive que dar, né, para ter uma grande mudança no meu sofrimento. Eu analisei, na verdade, eu acho que eu coloquei isso aqui, gente, em uma semana, sabe? Aqueles momentos de paz que eu falo que a gente tem que ter em casa, momento da leitura. Eu fui anotando aos poucos, eu não anotei tudo de um dia só. Eu fui analisando o que eu fiz, sabe? E se tiver que mudar ao longo, assim, de outros vídeos, eu vou falar. Mas eu consegui anotar os 10 passos que eu dei naquele momento que eu tive de sofrimento, que eu fiquei assim, pensando, o que que eu vou fazer? Isso se enquadrou para mim, mas eu não coloquei detalhes do que aconteceu comigo, né? Nos outros vídeos até tem aqui, tá, gente? Meu testemunha, do meu casamento, tem tudo. Mas é de uma forma que se enquadra de qualquer pessoa, tá? Então, assim, vamos lá, vou ler aqui. Vai aparecer eu lendo, mas tá tudo bem. Foca aí no conteúdo. Primeiro, no meu momento de dor, que eu coloquei assim, né? Um momento de dor, aquele boom, pronto, aconteceu. E agora? Eu silenciei, sabe? Eu não entrei em desespero. Anota aí, gente. Eu não entrei em desespero e saí falando para todo mundo. Porque é onde as pessoas erram de cara, porque vem muita informação e você não sabe o que fazer. Então eu coloquei no meu momento de dor, botei primeiro a dor. Eu botei do lado silenciar, não falar para as pessoas, não falar para todos, silencia. Sabe aquele seu sofrimento caladinha, você ali com a outra pessoa, enfim, vai pro seu quarto, você, pronto, você sozinho. Segundo, eu tomei uma decisão. Segundo, a decisão. Você tem uma decisão. Você quer sofrer com Deus ou sem Deus? Você tem uma decisão. Então ali eu tomei a minha decisão, sofrer com Deus. Segundo passo, sofrer com Deus. Terceiro passo, ouvir a Deus. Você não decidiu sofrer com Deus, então você tem que ouvir a quem? Você tem que ouvir a Deus. Escuta aí. Terceiro passo, ouvir a Deus. É viver aquele momento. É jejum, é oração, é o propósito. Eu fiz propósito de 40 dias. Então, você, na sua dor, você silenciou, você tomou sua decisão, e você está ouvindo a Deus. Então, para você viver aquele momento ouvindo a Deus, você tem que começar a oração, jejum, propósito. Faz aí o seu, que é o terceiro. Quarto passo, ser obediente. Você já está entrando nesse espaço, seja obediente. Você não quer ouvir a Deus? Seja obediente, gente. Essa é uma decisão muito certa, muito séria. Seja obediente. Quinto passo, se dedicar com amor. Sabe? Eu fui lembrando de tudo que eu fiz, eu me dediquei com amor. Porque dentro de mim vinha aquela vontade, que quanto mais você está orando, você está jejuando, então faça aquilo com amor, de ouvir a Deus, de você querer a Deus. Quanto mais você vai buscando, mais vai te dando vontade. Então, se dedicar com amor, na leitura, na oração, de ir à igreja. Ai, eu tô com preguiça. Não, não posso, sabe? Eu não posso ter preguiça. É fazer com amor. Já que nem, gente, mesmo chorando, mesmo sofrendo, isso tudo que eu fiz foi chorando, foi sofrendo, foi as lágrimas caindo de você, sabe? Enfim, vamos lá. Mesmo sofrendo. Se dedicar com amor. 6. Criar estratégias. Quem vai te dar essas estratégias nesse passo que você está tomando é o Espírito Santo. Não vai surgir assim, mas hoje eu não consigo enxergar. Você não consegue enxergar. Mas você não já está no propósito, você já não vai estar em jejum, você já não vai estar em oração. Então se acalma. O Espírito Santo ele vai te dar a estratégia do que você vai ter que fazer, sabe? Já querendo, nem lembrei de ler a Bíblia, tipo, de manhã, de tarde, de noite. O Espírito Santo ele vai te dar essa estratégia. Então, seja criar estratégias. Quem vai te dar essas estratégias é o Espírito Santo.
Vamos lá, vamos supor, você chegou no sexto, criar estratégias, só que você desanimou lá no primeiro, você desanimou lá do segundo, lá do quarto, ser obediente, você desanimou, não tem problema, refaça. O sétimo eu coloquei, refazer se for preciso. Tinha dias que eu não queria nada, eu estava no propósito dos 40 dias. Mas tinha dias que eu não queria nada. Sabe o que eu queria fazer? Ficar dentro de casa, chorando ou dormindo. Que é onde vai entrar naquela tristeza e daqui a pouco é uma depressão. Então tinha dias que eu não queria nada. Mas eu estava em jejum, eu estava em oração. Então aquilo vem de novo. Vamos lá. Refazer se for preciso, ok? Sétimo, refazer se for preciso. 8. Mesmo sem resposta, continuar. Jaqueline, eu não estou enxergando. Deus, Jaqueline, não. Deus, eu não estou enxergando resposta nenhuma. Tá tudo do mesmo jeito. Tá tudo do mesmo jeito. Se for, não sei qual é a sua situação, mas eu vou voltar para o meu. Vou falar do meu. Mesmo toda a situação que eu tinha passado com meu marido, eu não enxergava uma mudança nele, porque eu queria uma mudança imediata. Então eu estava fazendo isso tudo e olhava para as atitudes deles, eu não via uma mudança, sabe? Que eu queria. A gente quer. Que eu queria. Então, mesmo sem resposta, mesmo se não está acontecendo aquilo que você quer, continuar. É 8. 9, gente. Confiar. Ter fé. É difícil? É. É muito difícil. Porque fácil é falar quando você está quase atingindo o seu objetivo, quando você já está enxergando, quando você consegue observar, enxergando que é a mesma coisa, quando você já tem noção do que vai acontecer, quando você, enfim, sabe, quando você tem noção do que vai acontecer. Fácil é falar, ter fé para isso. O difícil é você ter fé quando você não enxerga nada. O difícil é ter fé quando você está no fundo do poço. Difícil ter fé quando você só quer ficar em casa chorando no quarto, né? Ou até pensando em besteira para sua vida. Isso que é o difícil ter fé. Então as pessoas quando falam ter fé, né? Eu sei que é muito importante falar isso, mas o difícil é ter fé lá dentro do seu sofrimento, no fundo do poço. Então eu coloquei aqui em nono lugar o ter fé, porque é importante, sabe? E foi muito difícil, mas eu tive fé. Eu tive fé, porque a gente não tem que confiar em homens, a gente tem que confiar em Deus, gente. Então confia em Deus, que Deus te ama, que Deus se preocupa com você, que Deus quer a sua evolução, que Deus não quer o seu sofrimento. Deus não quer o seu sofrimento. Então tenha fé por isso. Senhor, eu creio em Ti. Eu não creio nos homens, eu creio em Ti. Ponto. O 10º. Seguir o caminho que Deus lhe confiar. Se Deus está lhe confiando, se o seu sofrimento é no trabalho, vou dar um exemplo, se o seu sofrimento é no trabalho e você não quer sair do trabalho, mas você quer, sabe, lutar ali naquilo ali, se Deus está te mostrando que você tem que sair do trabalho, confia no que Deus está te mostrando. Mas eu não quero, meu amor, você não está no propósito com Deus. Então, confia no caminho que Ele está te mostrando. Se o caminho que Ele está te mostrando é um caminho diferente do que você queria, confia no que Deus está te mostrando. Jaqueline, mas é muita loucura. Confia em Deus, meu amor. Na minha vida também foi assim. Eu achava que eu estava ficando louca. Eu queria me separar e Deus estava mostrando para mim que Ele estava comigo. Então, a decisão que eu tomar, óbvio que aí gera a minha decisão, a decisão que eu ia tomar, Ele estaria comigo. Eu não, aquela foi uma confusão dentro de mim, que o meu pensamento queria uma coisa e eu ficava, gente, se Deus está te mostrando um caminho, confia em Deus e faça. Coloquei isso em 10º lugar. Seguir o caminho que Deus lhe confiar. Se Ele lhe confiou ir para a esquerda, meu amor, larga tudo da direita e vai para a esquerda, porque é isso que Ele está te mostrando e ponto. Não tem vírgula não, é ponto. Se Ele te mostrou que você tem que ir para a esquerda, vá para a esquerda.
Mas a direita é melhor, ele tá te mandando pra esquerda, vai pra esquerda, entendeu? Foi isso que eu fiz, gente. Foi os 10 passos que eu tomei, foi fácil, não foi fácil, foi difícil, eu já relatei aqui no testemunho. Tá nos vídeos, vou tentar colocar na descrição do vídeo. Chorava demais, sofria demais, caía no chão do meu quarto, só chorava, as lágrimas, ela... Chegou uma época desses 40 dias que eu já falava para Deus que eu não aguentava mais chorar, que eu não queria mais chorar, eu não aguentava, eu falei, eu não quero mais. Até que teve um momento que realmente parei. Mas é só para te dizer que não é fácil. Mas creia que você vai sair dessa muito melhor. Tá bom? Espero ter te ajudado em alguma coisa. Um beijo.